É isso aí, hoje nós vamos falar sobre Raio Negro. Assistiu o último episódio? O que você achou desse último episódio? Já deixa aqui embaixo nos comentários e bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, eu sei que por mais que a gente tente aí acelerar o processo das gravações, o vídeo tá atrasado, mas a gente tá aqui trazendo mais um vídeo pra você. E hoje nós vamos falar aí, como eu falei no começo do vídeo, sobre esse último episódio de Raio Negro. Esse último episódio que eu assisti, porque provavelmente você já deve ter assistido os dois últimos episódios que vêm depois desse. Nossa, é confuso? Extremamente! Mas mesmo assim, nós temos aí um episódio bem interessante. Como eu imaginava que poderia acontecer, estamos vendo o Gumby na verdade, revelar o segredo da Anissa pro Raio Negro. Só que ao contrário do que eu falei aqui no vídeo, ele não ficou irritado com o Gumby. Ele, tipo assim, meio que aceitou a situação, acabou conversando com o Gumby e depois foi confrontar a Anissa. E ele deixou aquela questão assim de pai subir para a cabeça e falou com ela: enquanto você estiver morando no meu teto, eu mando, você vai seguir as minhas regras. Então, ela, como uma moça adulta, o que ela fez? Saiu de casa, mas foi morar com o tio Gumby. Então, tipo assim, as coisas não são assim como a gente imaginava. Mas de qualquer jeito aconteceu o confronto entre os dois. Só que assim, por mais que o Raio Negro estivesse errado na forma como ele falou, agindo autoritariamente como um pai, ele estava certo em um ponto. As pessoas da clínica seriam vítimas porque aquela questão, ela roubou de uma máfia para poder meio que ali, tipo, vamos fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais fácil, e as coisas nem sempre são assim tão fáceis. Então acaba que o líder da máfia foi lá pedir autorização para o Tobias para ele fazer um massacre em Freeland. E acaba que o Gumby descobriu lá na Dark Web que estava acontecendo alguma coisa. Então o Raio Negro e a Anissa ficaram preparados e dispostos a poder fazer alguma coisa ali para proteger a cidade. Vimos o Raio Negro, na verdade o Jefferson, lá na escola sofrendo com a questão dele ter perdido o cargo de diretor. Porque como ele perdeu o cargo de diretor, as coisas não são bem como ele imagina que seria. Tipo, ele tentando controlar a situação vamos dizer assim, da escola, da mesma forma que ele controlava antes. A gente já tá vendo que não é bem assim. E ele vai enfrentar alguns desafios. Por outro lado, o Tobias está prestes a ser inocentado. Por quê? Ele planejou tudo. Gosto de vilão assim. Quando o vilão, ele planeja tudo e acaba dando certo. Porque, cara, isso acaba sendo, assim, de certo modo, conquistando a gente. Porque o Tobias foi lá e eliminou todas as provas que tinham contra ele em relação ao assassinato do Alvin, que é o pai lá do Jefferson Pierce. E acabou que com isso ele foi inocentado e solto. Ele estava preso, mas ele foi solto e agora ele vai voltar para as ruas de Freeland. Antes ele tinha que ficar lá escondido, mas agora ele pode voltar a ser uma pessoa pública. Por quê? Ele foi inocentado de todas as acusações, porque não tinha prova contra ele. Então, tipo assim, uma coisa liga o ponto, mas acaba que o Jefferson queria até testemunhar contra ele e tudo mais, falar que ele estava lá presente, mas como ele mentiu no primeiro interrogatório, no segundo ele falar a verdade iria causar um confronto que talvez não fosse o melhor pra ele, acabando com a credibilidade dele, porque ele iria virar e falar assim: eu estava lá. Mas no último você não estava, então o que aconteceu? Porque em algum deles você mentiu? Aí, tipo, Jefferson iria perder sua credibilidade como um homem certo de Freeland. Vemos que a outra doutora lá dentro do laboratório está descobrindo coisas em relação à família. O fato dela descobrir coisas sobre a família do Jefferson Pierce pode indicar que a Lia, ela vai ter que arrumar algum jeito de esconder aquilo ou de fazer amizade com ela. Vamos colocar no ponto do seguinte: provavelmente ela já deve ter descoberto alguma coisa, já deve ter feito alguma ligação de DNA e descoberto que os DNA que ela viu ali seria da própria Lia Stewart, das filhas dela, alguma coisa assim, porque ela foi bem certeira no que ela queria. E vamos colocar assim: ela estava sendo questionada pelas atitudes que ela estava tomando, mas agora ela tem uma arma, um segredo contra a Lia Stewart. Então vamos dizer que a Lia Stewart está na palma da mão dela.
é um ponto que eu achei interessante, uma reviravolta bem legal. Vimos ali que a Jennifer tentando controlar os seus poderes não estava conseguindo, e aquilo pode dar uma consequência maior, que é ela nunca mais voltar pra escola. Então assim, as coisas acontecem, o Raio Negro tá meio que baqueado pela situação na escola, né, o Jefferson Pierce. Então assim, ele tá tendo que lidar com várias situações problemáticas e caóticas. Mas, mesmo assim, pra mim, a série ainda não tá como a primeira temporada. Eu queria muito que ela voltasse àquela ação ativa. O fato da Anissa ter segurado uma bomba e explodido foi legal. Isso aí foi extremamente legal, porque eu gostei. Mas a gente tá vendo aí as coisas acontecerem assim, como a gente imaginava que iria acontecer. O Tobias agora, ele é novamente uma pessoa pública, então ele pode concorrer ao cargo público que ele estava concorrendo no passado, quando ele foi acusado do crime. Então assim, vamos colocar num ponto. O Tobias foi genial. E uma das coisas que eu quero chamar bastante atenção, cara, eu não sei se é algum problema em relação ao ator. Eu não vi outras séries, outros filmes, outros trabalhos que o ator que faz o Tobias tenha feito, mas aquele momento que ele tava dentro da sala lá e conversando, e tipo, o olho dele mexendo daquela forma, mostrando que ele estava realmente bravo, irritado ou qualquer coisa do tipo, que ele não tinha medo das coisas, foi sensacional. Eu não sei se foi parte da atuação dele, mas eu vou tentar descobrir. Isso eu vou, com toda certeza. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse episódio e o que você tá esperando aí para a série de Raio Negro. Eu sei que muita gente já tá concordando comigo em relação que ela não está das melhores, mas eu acredito muito que ela possa melhorar aí nessa continuidade. E eu queria muito ver um crossover entre ela e alguma das outras séries da CW. Deixa aqui embaixo qual série que você gostaria de ver o crossover e vamos ao salve. Aí ó, um salve para o Louco Lombra, um salve para o Apnea Sub Pereira Vasconcelo, um salve para o Marcelo Veterinário e um salve para o Samuel Silva. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, que compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!